Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos estar dando o encerramento do livro de Gênesis. Hoje nós vamos ler Gênesis 47, 48, 49 e 50. Hoje aí nós vamos fazer a leitura aí desses 4 capítulos e vamos encerrar aí o livro de Gênesis para amanhã. Nós está dando continuidade aí e início, né, no livro de Êxodo. Amém? Glória a Deus. No capítulo 47, Jacó vai chegar ao Egito, vai chegar ao Egito com seus filhos e vai ter aquele grande encontro, né, de Jacó com o faraó. E Jacó vai liberar uma bênção, né, uma palavra de bênção para a vida de Faraó. Amém? Porque assim, né, Deus, ele leva os teus servos em todos os setores, em todos os segmentos da sociedade. Tem servo de Deus na política, tem servo de Deus no futebol, tem servo de Deus na dramaturgia, no teatro, no esportes. Tem servo de Deus em todos os segmentos que rege aí a nossa sociedade aí. O meio empresarial, o meio financeiro, tem aí servos do Senhor. Não, todos os segmentos aí da nossa sociedade, Deus ele vai levar aí os teus filhos para que o evangelho dele venha a ser alcançado em todos os lugares. E Deus envia, o servo dele para essa monarquia aí, né, esse rei. Tinha lá o faraó, era rei do Egito, então não era um meio político naquela época, né? O meio político naquela época, o de alto escalão, né? A autoridade de alto escalão era faraó. E Deus envia teu servo José, e envia também Jacó, uma autoridade de Deus para a autoridade terrena. Sempre nós vamos ver na Bíblia a autoridade de Deus tendo a oportunidade de abençoar, de liberar uma palavra ou até uma correção para a autoridade terrena. Nós tivemos isso quando Jesus foi preso e estava tete a tete com Pôncio Pilatos. Era a autoridade máxima naquela região, naquela época. E estava ali então uma autoridade do céu, uma autoridade da terra. E Deus faz essas coisas, né? Para o nome dele ser glorificado, para que o evangelho venha a ser alcançado em todos os lugares. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. É o segundo livro que estamos encerrando nesse plano de leitura. E amanhã nós vamos fechar a 4ª semana. Vamos fechar aí 30 dias, um mês aí lendo as Escrituras. E conseguimos aí eliminar 2 livros em 30 dias, em 4 semanas. Conseguimos eliminar aí, fazer a leitura de 2 livros. O livro de Jó, nós lemos essas 4 semanas inteiro. E aí hoje nós estamos dando encerramento no livro de Gênesis. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. Graças te dou, Senhor, porque hoje encerra-se o segundo livro de leitura. Hoje nós vamos encerrar o livro de Gênesis. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E que de alguma forma, de algum meio, que cabe ao Senhor definir, que os teus filhos venham ser abençoados ao assistir
ao acompanhar, ao ouvir este vídeo, Senhor, esta gravação, que aonde for alcançado, Senhor, quem for assistir, possa ser abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê entendimento, nos dê a alegria de poder ler a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, Gênesis 47, Jacó, ele vai ter um encontro com Faraó, rei do Egito, e vai liberar uma bênção, uma palavra de vitória, de bênção para Faraó. Porque é assim, Deus nos envia com o propósito de ser uma ferramenta, um canal de bênção. Eu preciso ser um canal de bênção, você precisa ser um canal de bênção. Nós precisamos ser um canal de bênção aonde Deus nos levar, com quem Deus quer que nós tenhamos uma proximidade, uma relação, uma aliança. Deus espera de nós isso, que nós venhamos a ser ferramentas de bênçãos, canal de bênção na vida de todo aquele que Deus coloca em nossas vidas, das pessoas. Amém? Vamos lá, versículo 1. José foi ver o faraó e ele disse: meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã, trouxeram seus rebanhos, seus gados e todos seus bens, e agora estão na região de Gósen. José levou consigo 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Em que vocês trabalham? O faraó perguntou aos irmãos. Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores, como nossos antepassados. Viemos morar no Egito por algum tempo, pois não há pastagem para nossos rebanhos em Canaã. A fome é terrível naquela região. Por isso, pedimos sua permissão para morar na região de Gósen. Então o faraó disse a José: agora que seu pai e seus irmãos estão com você, escolha qualquer lugar em todo o Egito para morar, na região de Gósen. Se você descobrir entre eles homens capazes, coloque-os para cuidar de meus rebanhos. Em seguida, José trouxe a seu pai, Jacó, e o apresentou ao faraó. E Jacó abençoou o faraó. Quantos anos o Senhor tem? Perguntou Faraó. Jacó respondeu: tenho andado por este mundo há 130 árduos anos. Comparada à vida de meus antepassados, minha vida foi curta. Então Jacó abençoou o faraó novamente antes de deixar a corte. José deu a seu pai e a seus irmãos a melhor terra do Egito, a região de Ramsés, e os acomodou ali, conforme o faraó havia ordenado. José também providenciou mantimentos para seu pai e seus irmãos em quantidades proporcionais ao número de seus dependentes, incluindo as crianças pequenas. Glória a Deus. Por 2 vezes, Jacó ele libera uma bênção sobre a vida de Faraó. E Faraó se impressiona com a idade, né, com a idade de Jacó, 130 anos. Interessante que Deus, após o dilúvio, ele estipula uma meta, né, uma idade limite, né? Você pode dizer isso. 120 anos. E aqui Jacó já estava excedendo já essa idade de 120 anos.
Mas por quê? Tanto é que Moisés ele vive 120 anos, né? O limite de idade. Mas naquela época é muito diferente de hoje, né? Muito natural, não tinha nada artificial. Era tudo muito natural, a alimentação era bem diferente de hoje. Hoje nós temos alimento muito artificial, industrializado, corante, química, né? Hoje com a nossa alimentação hoje não é comparada, né, ao tempo, aos nossos antepassados, né? Tudo mudou. E como muda, a inteligência do homem faz com que ele facilite alguns processos, porém facilita um e prejudica o outro. É legal você comer algo industrializado, é gostoso? É, mas a química que envolve, né, os produtos químicos que envolve, traz malefício para o nosso organismo. Faz com que a gente morre cedo, né? Vive pouco nessa terra. Vamos lá, versículo 13. A essa altura, a escassez era tanta que esgotaram todos os mantimentos e havia gente passando fome em toda a terra do Egito e de Canaã. Com o tempo, vendendo cereais para o povo, José arrecadou, olha só, José arrecadou todo o dinheiro do Egito. José arrecadou todo o dinheiro do Egito e de Canaã e o depositou no tesouro de Faraó. Quando acabou o dinheiro do povo do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram implorar a José: Não temos mais dinheiro, mas por favor, dê-nos alimento ou morreremos de fome diante dos nossos olhos. José respondeu: Visto que seu dinheiro acabou, tragam-me seus animais e eu lhes darei alimento em troca. Então, eles entregaram seus animais a José em troca de alimentos. José lhes forneceu mantimentos para mais um ano, em troca de seus cavalos, rebanhos de ovelhas, bois e jumentos. Mas aquele ano chegou ao fim. E no ano seguinte o povo voltou a José dizendo: Não podemos esconder a verdade. Não podemos esconder a verdade. Nosso dinheiro acabou, nossos rebanhos e gado lhe pertencem. Não nos resta coisa alguma para oferecer além de nosso corpo e nossas terras. Por que morreríamos de fome diante dos nossos olhos? Compre nossas terras em troca de mantimentos. Oferecemos nossas propriedades e a nós mesmos como servos do faraó. Olha isso. Os próprios egípcios, por causa da fome, ofereceram sua terra e a sua prestação de serviço. Dê-nos cereais para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique vazia e desolada. Assim José comprou, olha isso, irmãos, assim José comprou toda a terra do Egito para o faraó. Todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível, e em pouco tempo todas as terras passaram a ser propriedade de Faraó. Quanto ao povo, José os tornou todos escravos, de uma extremidade do Egito à outra. As únicas terras que ele não comprou foram as dos sacerdotes. Eles recebiam do faraó uma porção regular de mantimentos, por isso não precisaram vender suas terras. Então José disse ao povo: Hoje eu comprei vocês e suas terras para o faraó. Em troca fornecerei sementes para cultivarem os campos. Quando vocês os ceifarem, 1/5 da colheita será do faraó. Fiquem com os outros 4/5 e usem como alimento para vocês.
para os membros de sua casa e para suas crianças. Quer dizer, ó, eles, esse modo de escravidão era uma escravidão remunerada. Eles iam, Faraó ia dar semente para eles, José, né, através de José, José ia dar sementes para eles iam semear, da colheita eles iam tirar 1/5. Aquela revelação que Deus deu para José, guardar 1/5, ele vai usar para aplicar para o povo. Ó, 1/5 vocês vão, em vez de vocês guardar para vocês, 1/5 vocês vão dar para Faraó. Porque agora vocês o servem, vocês são escravos dele. Então, assim, esse modelo de escravidão, o Brasil não viveu isso. Quando nós brasileiros, a gente lembra de escravidão, a gente lembra daquilo que os negros, os africanos que veio, né? Veio lá na Bahia, lá no Nordeste, lá no Brasil, foram escravizados. E o modelo de escravidão do Brasil é muito cruel, é muito terrível. Esse modelo aqui, da época do Egito, era um escravo mais remunerado, mais digno, né? Não humilhado como era aqui, como foi aqui no Brasil e como foi também na época dos hebreus lá no Egito. Então, assim, esse modelo de escravidão que nós vamos ver aqui é um modelo de escravidão, de servidão, porém remunerado. Eles eram bem remunerados. Quanto mais eles semeavam, mais eles colhiam. E quanto mais eles colhiam, a quarta parte era deles e uma parte era de Faraó. Era o mínimo. Eles retribuíam o mínimo, dividia a colheita por 5 e tirava a quinta parte e dava para Faraó. Ficava com as outras 4 partes. Então, era um modelo assim, é como se eles recebessem R$ 1.000 e dava R$ 250 para Faraó e ficava com R$ 750, né? A grosso modo falando. Mas era um modelo de escravidão remunerado que eles estavam vivendo naquele tempo por causa da fome. Por causa da fome, José comprou toda a terra do Egito, comprou as terras dos habitantes e comprou também o serviço dos habitantes. Então, todos os egípcios, todos os habitantes da terra do Egito passou a ser escravo de Faraó. Por quê? Porque José, no tempo de fartura, ele guardou a quinta parte, ele estocou a quinta parte. Então, somente a terra do Egito, somente José tinha o que dá para as nações, para o Egito, para a terra de Canaã, para toda a humanidade que o procurava. Somente ele tinha na mão o que dá, a provisão para cada vida. E é assim que Deus quer fazer de nossas vidas, irmãos. Deus quer fazer de nós uma provisão para essa geração. Que Deus venha fazer de você uma provisão, né, para essa geração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. O Senhor salvou nossa vida, exclamaram. Permita-nos servir ao faraó. Então José mandou publicar um decreto que vale até hoje na terra do Egito, segundo o qual 1/5 de todas as colheitas pertence ao faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não foram entregues ao faraó. Enquanto isso, o povo de Israel se estabeleceu na região de Gósen, no Egito. Ali, adquiriram propriedades e tiveram muitos filhos e sua população cresceu rapidamente. Depois de chegar ao Egito, Jacó viveu mais 17 anos. Portanto, viveu ao todo 147 anos. Glória a Deus. Segundo ele,
os estudos. José ficou no Egito e escravo ali durante 12 anos. 12 anos. Então, durante 12 anos, José ficou longe de seu pai Jacó. Mas aqui nós vamos ver que Deus ainda deu mais 17 anos para Jacó passar ali o restante da sua vida com José. Quando se aproximava a hora de sua morte, Jacó chamou seu filho José e lhe disse: Peço que me faça um favor. Coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure que mostrará sua bondade e lealdade a mim, atendendo a este último desejo. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, leve meu corpo para fora do Egito e sepulte-me com meus antepassados. José prometeu: Farei como o Senhor me pede. Jure que o fará. Insistiu. José fez o juramento e Jacó se curvou humildemente à cabeceira de sua cama. Olha isso. José se curvou ali na cabeceira da cama de Jacó, né? Jacó se curvou ali, se curvou humildemente à cabeceira da cama, né? Lembrando daquele sonho, fez com que José lembrasse daquele sonho do sol, da lua e das estrelas se prostrando. Faltava ainda o pai, né? E aqui, antes de partir, o pai, né, se prostra aí para José para fazer esse último pedido. Então se cumpriu aí o segundo sonho de José. 48, capítulo 48. Certo dia, não muito tempo depois, avisaram José. Seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó: Seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. Jacó disse a José: Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse: Eu o tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes. Farei de vocês muitas nações e darei esta terra de Canaã a seus descendentes como propriedade permanente. Agora, tomo para mim como meus próprios filhos seus 2 rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito, antes de minha chegada. Eles serão meus filhos, como serão Rúben e Simeão. Como são, né? Rúben e Simeão. Os filhos que você tiver depois deles, porém, serão seus e herdarão propriedades dentro do território dos irmãos deles, Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando eu estava de Padã Arã, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Efrata, ou seja, Belém. Com grande tristeza, supliquei ali mesmo, junto ao caminho para Efrata. Em seguida, Jacó olhou para os 2 rapazes e perguntou: Quem são estes? José respondeu: Estes são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: Traga-os mais perto para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade e ele quase não conseguia enxergar. José levou os rapazes para perto dele e Jacó os beijou e abraçou. Então Jacó disse a José: Nunca imaginei que voltaria a ver seu rosto, mas agora Deus me permitiu ver também seus filhos. José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida, colocou os rapazes na frente de Jacó. Com a mão direita, colocou
Efraim diante da mão esquerda de Jacó, e com a mão esquerda colocou Manassés sob a mão direita de Jacó. Então, na mão direita de Jacó, né, estava Manassés e Efraim. Mas ao entardecer as mãos, mas ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços. Jacó não abençoou dessa forma. Jacó fez assim, ó. Ele inverteu. Assim como Deus fez com ele, né? Assim como aconteceu com ele em relação a Esaú e Isaac. Em vez de abençoar Esaú, abençoou Jacó, porque já fazia parte do plano de Deus, né? Abençoar Jacó e rejeitar Esaú. Mas Esaú, por nascimento, foi o primeiro. Nasceu primeiro Esaú, depois veio Jacó, mas Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Então aqui nós vamos ver que Jacó vai ter a mesma atitude que teve com ele. Foi recíproco, me escolheram primeiro, mesmo eu sendo o primogênito, mesmo meu irmão sendo primogênito, mas Deus me escolheu como prioridade, como o primeiro. E, por consequência, Isaac foi lá e abençoou Jacó. Ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Em seguida abençoou José, dizendo que o Deus diante do qual andara o meu avô Abraão, meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo o mal, abençoe esses rapazes, que eles preservem meu nome e o nome de Abraão e Isaque. Seus descendentes se multipliquem grandemente da terra. José, porém, não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso levantou para passar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Não, meu pai, disse ele, este é o mais velho. Coloque a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusou. Porque era uma tradição, né? O primeiro primogênito receber a bênção, a primeira bênção, né? A primogenitura, o herdeiro, a herança, primeiro. Eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também se tornará um grande povo, mas seu irmão mais novo será ainda maior. Então está falando que Efraim seria maior que Manassés. E seus descendentes se tornarão muitas nações. Assim Jacó abençoou os rapazes naquele dia com a seguinte bênção: o povo de Israel usará seus nomes quando pronunciarem uma bênção. Dirão: Deus os faça prosperar como Efraim e Manassés. Desse modo, Jacó pôs Efraim diante de Manassés. Então Jacó disse a José: morrerei em breve, mas Deus estará com vocês e os levará de volta a Canaã. Olha isso, ó. A terra de seus antepassados. Em razão de sua autoridade sobre seus irmãos, eu lhe dou uma porção a mais da terra, que tomei dos amorreus com a minha espada e o meu arco. Por isso que quando quando Israel volta para Canaã, que é antes de atravessar o Jordão, Moisés dá a terra que antecedia ali, né? Canaã, que antes de chegar no Jordão, tinha uma terra e deu para Manassés e Efraim.
deu essa herança. Porque aqui, ó, já está falando que Jacó tinha comprado aquela região, né? Ó, tomou dos amorreus com a minha espada e o meu arco. Então tem um pedaço de terra antes de atravessar o Rio Jordão para tomar posse de Canaã, que Moisés vai dar para Efraim e para Manassés. Pois lá na frente nós vamos ver isso. No capítulo 49, Jacó vai abençoar seus filhos, porque era-se costume daquela época, antes do pai morrer, ele abençoar os seus filhos. Foi assim que Isaac fez, né? Antes de morrer, abençoou Jacó. E Jacó vai repetir também esse ato profético na vida dos teus filhos. Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhes disse: reúnam-se ao meu redor, e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Vou profetizar, vou dizer para vocês o que vai acontecer com a vida de vocês. Venham e ouçam, filhos de Jacó, ouçam Israel, seu pai. Aí ele vai liberar bênçãos para os 12 filhos, e cada filho representando a sua tribo, né? Então ele começa com Rúben. Rúben, você é o meu filho mais velho, minha força, o filho da minha juventude, vigoroso, é o primeiro em importância e o primeiro em poder. É, contudo, impetuoso como uma enchente, e não será mais o primeiro, pois deitou-se em minha cama, desonrou meu leito conjugal. Lembrando que Rúben, ele se deitou com a concubina, né? Com a concubina que Jacó tinha. Após a Raquel morrer, né? Rúben vai lá e se deita com a concubina. Se não me engano, foi a Bila, né? Ele teve relação e teve filho com ela. Pois deitou-se em minha cama, desonrou meu leito conjugal. Simeão e Levi são iguais em tudo. Já são aqui mais duas tribos, ó. A tribo de Rúben, a tribo de Simeão, a tribo de Levi, ó. Então, Levi e Simeão são iguais em tudo, suas armas são instrumentos de violência, que eu jamais esteja presente em suas reuniões, eu nunca participe de seus planos, pois em sua ira mataram homens e, por diversão, aleijaram bois. Aleijou boi também, aí. Que isso. Maldita seja sua ira, pois é feroz, maldita sua fúria, pois é cruel. Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó, eu dispersarei por todo Israel. Quer dizer, não vai se concentrar, vai ser um povo unido, não, vai ser um povo dividido, misturado. Judá, seus irmãos o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo, e que acabou de comer sua presa. Como o leão, ele se agacha, e como a leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá. Ó, de Judá ele está falando de louvor, já está falando de louvor, de adoração a respeito de Judá. E está falando agora de cetro, está falando de autoridade. Então quer dizer que o cetro, a autoridade, né, não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes. Tanto é que Davi e Cristo veio da descendência de Judá. Até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Está falando de Cristo aqui, ó. Ele amará seu potro
a uma videira, seu jumentinho a uma videira seleta. Lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Falou de Cristo, falou de autoridade. Então, o que Jacó estava falando para ajudar? Ó, Judá, através de você, os seus descendentes, através de você, sua descendência, está herdando um certo de autoridade. Então, reis virão através de ti. Reis virão através de ti. Era isso que Jacó estava falando para Judá. Reis virão através de ti. Zebulon se estabelecerá à beira-mar e será um porto para navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Então, Zebulon é uma terra. Zebulon se estabeleceu à beira-mar, um porto, tem a sua importância econômica, comercial. Essa era a bênção destinada para Zebulon. Issacar é um jumento forte que descansa entre dois sacos de carga. Quando vir como o campo é bom e como a terra é agradável, curvará seus ombros para a carga e se sujeitará a trabalhos forçados. Então, Dan governará seu povo, Dan governará seu povo, como qualquer outra tribo de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora junto ao caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair. Ó Senhor, espero pelo teu livramento. Quer dizer, um homem traiçoeiro, né? Traiçoeiro. Gade será atacado por bandos de saqueadores, mas os atacará quando baterem em retirada. Quer dizer, vai pegar os seus inimigos por detrás, pelas costas. Azer se alimentará de comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de rei. Olha só a importância desse homem aqui, dessa tribo aqui, Azer, né? Naftali é uma gazela solta que dá à luz lindos filhotes. José é árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Arqueiros o atacaram brutalmente, atiraram dele e o atormentaram. Seu arco, porém, permaneceu esticado, seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Falando de Deus agora. Falando que Deus, ele fortaleceu as mãos, né, de José. Que o Deus de seu pai o ajude, o Todo-Poderoso o abençoe com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas das águas, bênçãos dos seios e do ventre. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de meus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. Que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre seus irmãos. Aí agora vem Benjamim. Benjamim é um lobo voraz. Pela manhã devora seus inimigos, ao entardecer divide o despojo. Essas são as 12 tribos de Israel. Essas são as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai disse ao despedir-se de seus filhos. Deu a cada um deles a bênção que lhe era adequada. Em seguida, Jacó lhes deu a seguinte instrução: em breve morrerei e me reunirei a meus antepassados. Sepultem-me com meu pai e com meu avô na caverna no campo de Efron. Com meu avô na caverna no campo de Efron, o Hitita. É a caverna de Macpela, perto de Manre, em Canaã, que Abraão comprou
do Hitita como sepultura permanente. Ali estão sepultados Abraão e sua mulher, Sara. Ali também estão sepultados Isaac, sua mulher Rebeca, e ali sepultei Lia. É o campo e a caverna que meu avô Abraão comprou dos hititas. Glória a Deus. Olha que interessante que Lia foi sepultada ali. Não foi Raquel. Não foi Raquel. Que interessante. Quando Jacó, porque a descendência de Judá é filho de Lia. A descendência de Cristo, do rei Davi, de Cristo, é Lia. É filho de Lia. E é interessante que eles foram sepultados, Lia foi sepultado junto com Sara. Interessante. E Lia foi junto com Sara, Rebeca e Lia. Sara, Rebeca e Lia. Não foi Raquel. Raquel desejou tanto, tanto, tanto que Deus deu a honra para Lia ser sepultada lá em Macpela, junto com Rebeca. Maravilha, né? Deus, você vê a mão de Deus nos detalhes, irmãos. A mão de Deus nos detalhes. É o campo e a caverna que meu avô Abraão comprou dos hititas. Quando Jacó terminou de dar essas instruções a seus filhos, deitou-se em sua cama, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, deu ordens. Aos médicos que o serviam para que embalsamasse o corpo de seu pai, e Jacó foi embalsamado. O processo de embalsamento levou os 40 dias habituais, e os egípcios lamentaram sua morte durante 70 dias. Quando terminou o período de luto, José procurou os conselheiros do faraó e lhes disse: por gentileza, peço que falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai me fez prestar um juramento, disse: morrerei em breve. Leve meu corpo de volta para a terra de Canaã e coloque-me na sepultura que preparei para mim. Portanto, peço que me deixe ir sepultar meu pai e depois voltarei sem demora. O faraó atendeu o pedido de José e disse: vai, sepulte seu pai como ele o fez prometer. Então José partiu para sepultar seu pai. Foi acompanhado de todos os oficiais do faraó, todos os membros mais importantes da casa do faraó e todos os oficiais de alto escalão do Egito. José também levou consigo toda a sua família, seus irmãos e a família deles, as crianças pequenas, os rebanhos e o gado, porém deixaram na terra de Gósen. Muitas carruagens e seus condutores acompanharam José, formando um grande cortejo. Olha que honra, hein? Que honra. Muitas carruagens. Vamos lá. Quando chegaram à ilha de Atade, perto do Rio Jordão, realizaram uma grande cerimônia fúnebre, com um período de 7 dias de luto pelo pai de José. Os cananeus que moravam na região os viram chorar na eira de Atade e mudaram o nome do lugar que fica próximo ao Jordão para Abel Misraim, porque disseram: este é um lugar de lamento profundo para esses egípcios. Assim, os filhos de Jacó fizeram o que ele lhes havia ordenado. Levaram seu corpo para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna no campo de Macpela, perto de Mamre. Essa é a caverna que Abraão havia comprado de Efron o hitita como sepultura permanente. Depois de sepultar Jacó, José volta para o Egito com seus irmãos e com todos os que haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso,
enviaram a seguinte mensagem a José: Antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: Por favor, perdoe seus irmãos. Olha isso. Perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos do Deus de seu Pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Você acha, moço? Você acha mesmo que José estaria guardando o mago dos irmãos? Só na cabeça deles mesmo que José estava guardando o mago todos esses anos, 17 anos dele. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois, seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, respondeu: Não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-lo com bondade. Você acha? Você acha mesmo que José, sendo servo de Deus, homem temente a Deus, fiel a Deus, iria guardar uma mágoa dos seus irmãos por 17 anos? Jamais, jamais. Né? Glória a Deus. A morte de José. José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos. Chegou a haver 3 gerações de descendentes de seu filho Efraim, do nascimento dos filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus. José disse a seus irmãos: Em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará desta terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: Quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amanhã nós daremos início aí à leitura de Êxodo. Nós vamos aí começar a entender aí sobre Israel, sobre a cultura de Israel, as leis de Israel, a lei judaica, né, dos judeus. E vai ser uma experiência maravilhosa nós entender a cultura judaica, as leis, os altos e baixos, né, na vida do povo de Israel, que não é muito diferente os altos e baixos que nós, cristãos da Igreja de Cristo, vive enfrentando aí, né? Os altos e baixos no espiritual, né? Mas faz parte, é o ser humano, ele é assim mesmo. Graças a Deus que nós temos aí a misericórdia, o favor de Deus, a paciência, né? Deus é justiça, Deus é amor, é a tua base, né? O trono do Senhor é fundamentado na justiça e no amor, né? A justiça e o amor andam de lado a lado com Deus, né? Não adianta falar que Deus é amor, que só amor, tá tudo certo. Não. O Deus que ama é o Deus do fogo, né? O Deus que ama, ele vai fazer a separação do ímpio com o justo, né? Ele não tem o culpado por inocente. Por isso que ele demonstra amor, é misericordioso,
mas ele é justo. Ele vai separar, está chegando o tempo dele separar o justo do ímpio, o joio do trigo. Está chegando, estamos vivendo aí dias que antecedem aí a vinda de Cristo. Amém? Glória a Deus. Por hoje é só. Amanhã estaremos de volta. E amanhã nós vamos começar aí o terceiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Êxodo. Estamos lendo de uma forma, de uma ordem, né? De uma ordem cronológica diferente. E já lemos Jó, terminamos o Gênesis, agora vamos para Êxodo. Vamos aí embarcar nessa viagem aí para Israel, para os judeus. Vamos aprender aí um pouco da vida dos judeus aí. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz do Senhor. Amanhã estaremos de volta, se Deus assim o permitir.